Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se aqui som. Ei, melhor. É tão bom a gente saber que quando a gente segue os passos de Jesus, não tem como dar nada errado, né? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, no dia de hoje, já tem pulsado já há algum tempo. Porque todo mundo quer o céu, mas ninguém está pronto para se arrepender. E às vezes você ser exortado, você ser repreendido, às vezes pode gerar um pouco de desconforto, um pouco de tristeza, só que o recado que o Senhor colocou no meu coração nessa noite não é para a Igreja Nova Vida de Botafogo, é para a Igreja do Senhor. É o recado que o Senhor tem colocado e tem como se fosse latejando na minha alma, porque o Senhor tem pressa. E é algo muito... E eu não falo que é só a igreja, mas eu me coloco também porque o Senhor tem me repreendido, tem exigido posicionamentos que muitas coisas para agradar o homem eu tenho deixado de fazer. E o Senhor falou assim, leva, porque eu vou falar com o teu povo. E essa semana, acho que foi a semana mais confusa que eu tive. Porque meu filho voltou, o Senhor trouxe meu filho de volta. Então foi uma semana que eu tive que organizar as coisas, uma semana que a gente teve o chá também de bebê da Raquel e a gente estava envolvido. E eu falei, Senhor, eu falei com meu pai, me propus a essa data de hoje e eu não estou tendo tempo para poder desenvolver aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E ao mesmo tempo querendo desistir, ao mesmo tempo Deus falava, vai. Eis-me aqui. E que a minha boca encha, não das minhas palavras, mas que venha do céu, do Senhor, para as nossas vidas. Amém? A igreja abra, por favor, em Daniel 2, versículo 19. Quem achou pode ficar de pé. Amém? Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo. Graças eu te louvo, porque me deste a sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém? Fechar os nossos olhos. Senhor meu, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora, Senhor, estamos aqui na tua casa, Senhor. Coloca na minha boca, Senhor, as tuas palavras. Anula, Senhor, a Daniela. Se há algo em mim, Senhor, que tem te desagradado diante de ti nessa noite, Pai, me perdoa. Mas que eu possa ser canal da sua voz nesse lugar. Que a palavra possa encontrar nos corações um terreno fértil. Para que possa transformar, prosperar e trazer uma mudança nos nossos corações neste lugar, na igreja, Senhor, que é tua. É o que eu te peço no nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Amém? Amém.
Esse relato de Daniel foi exatamente o momento que o Daniel soube que o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios, né, da Babilônia. Por quê? Porque ele teve um sonho, esse sonho perturbou a alma dele, e nenhum daqueles sábios conseguiram trazer a revelação. Daniel, ousadamente, foi a ele e falou o seguinte: meu rei, me dá um tempo para que eu possa pedir ao meu Senhor para que me revele esse mistério. E o rei deu a ele. E quem foi o rei Nabucodonosor? Diz que foi o imperador mais poderoso. Ele conseguiu resgatar todo o poder que havia tido na Babilônia, quando ele começou as invasões, e tudo que ele fazia era bem sucedido. Ele invadiu Jerusalém, invadiu o reino de Judá, que na época estava debaixo do reinado de Joaquim, onde ele levou consigo Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Isso a pedido do rei, porque o rei queria que fosse levado alguns homens da linhagem nobre que pudessem oferecer algum suporte ao reinado de Nabucodonosor. E eles foram. E chegaram lá, se depararam o seguinte: o nome de vocês vai ser mudado. Que quer dizer o seguinte: eu vou mudar a identidade de vocês. Vocês não são mais aqueles que pensam que são. E outra coisa, vocês vão também se adaptar, se aderir aos meus costumes. Só que a Bíblia fala que por Deus concedeu misericórdia e compaixão do rei, do chefe dos eunucos, que estava responsável por Daniel. Fazendo o seguinte, o Daniel falou assim: nós não queremos comer das iguarias do rei, nem tomar do vinho. Deixe que nós venhamos comer somente de legumes e água. Nos dê 10 dias. Nos dê 10 dias de experimento. O chefe dos eunucos, muito medroso, muito temeroso: o rei vai me matar se vocês não tiverem exatamente como você está falando, como é que vai ser. E acabou que ele cedeu. Cedeu porque existiam propósitos de Deus na vida dele, amém? E se passaram os 10 dias. E aí, quando esses jovens se apresentaram ao rei, eles estavam mais viçosos que todos os outros jovens que estavam lá comendo das iguarias do rei. E o rei também, ele se encantou. Ele nunca havia visto jovens tão sábios. A Bíblia fala que era 10 vezes mais sábios do que todos os homens que ele tinha. E a Daniel, a Bíblia fala que não só aos jovens, que depois os nomes mudaram para Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel Beltsazar, exatamente, Beltsazar, que Deus, ele concedeu dons, dom da inteligência, de conhecimento aos rapazes, e a Daniel diz que deu o dom de todo o conhecimento, de visão e de sonho. Então, o que me chamou a atenção já nesse início, nesse processo? Quando Daniel soube que nenhum dos sábios do rei conseguiram descobrir, ou então revelar o sonho dele, o que ele foi fazer? Imediatamente ele foi ao rei e falou o seguinte: eu preciso de um tempo, Senhor, para que eu possa trazer a revelação, eu possa pedir ao Senhor, ele possa me dar a resposta. Ou seja, uma coisa chamada ousadia. Logo em seguida, o que ele fez? Foi aos seus amigos e falou o seguinte: botar uma linguagem mais popular, me ajudem em oração, que Deus tem que ter misericórdia das nossas vidas e nos dar a resposta, porque ele sabia que aquilo ali ele tinha travado uma guerra espiritual. E ele foi o quê? Pedir ajuda aos seus amigos. A resposta veio o quê? No joelho. Então, na verdade, ele não teve medo, ele foi ousado, e além de ser ousado, ele foi para o joelho para buscar a resposta. E a Bíblia fala que ele, não se corrompendo com aquele cenário, porque ele poderia ter medo, poderia ser covarde, seria muito mais fácil ele ceder
Seria muito mais fácil ele comer das iguarias do rei. Seria muito mais fácil ele falar assim, tá, ele quer isso, tá. Ele foi cativo. Só que sabe o que Deus me mostrou? Ele era cativo, mas não se comportava como escravo. Ele estava num cenário babilônico, onde um povo que era conhecido por sua crueldade, ser um povo cruel, sem afeição. E ele ainda assim não cedeu. Seria mais fácil ele ceder do que ele enfrentar, desistir do que lutar. E o que ele fez? Ele, vou buscar a resposta, e Deus deu a ele. E aí que o Senhor começou a falar comigo. Porque assim como Deus respondeu a Daniel numa situação de aflição, Deus poderia estar respondendo a muitos de nós. Só que hoje, a gente tem visto uma geração de Caim se proliferando, se multiplicando de uma forma absurda. Onde você não vê só lá fora, você vê dentro das igrejas. O crente que não é mais crente. O crente que antes que você olhava, falava assim, ei, não fala perto dela não, porque ela é crente. Ou não vamos ficar vestido assim perto dela não, porque ela é crente. E hoje o crente se mistura. Hoje o crente é confundido. O crente não é mais aquele que você olha e diz que é crente. Hoje o crente faz questão de se misturar. Ele não faz questão de ser o divisor de águas. Mas essa mesma geração vem aqui aos pés do Senhor e fala, eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero experiência contigo. Eu quero comer mais a tua palavra. Me sacia, não sei o que, babá. Só que não está pronto a renunciar. Não está pronto para abrir mão de si. Está cheio de crente, cheio de ego. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Todo dia, irmãos, nós estamos num processo chamado santificação. Sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer que amanhã você vai acordar santo, não. Quer dizer que hoje eu pecava 97%, amanhã eu vou pecar 96%. É o meu processo, cada dia, quando você entra nesse caminho, cada dia vai diminuindo. E cada vez que você diminui, a distância do teu Deus vai diminuindo, porque sem santidade ninguém vê a Deus. Mas o que mais a gente vê é o que é porta larga. Eu quero porta larga. Aqui pode. Não, irmão, aqui não. Aqui você pode fazer o que você quer. Aqui você é assim. Não se preocupa não. A gente está mais preocupado em agradar homem do que chegar e se arrepender. As pessoas estão confundindo o que é viver debaixo da nova aliança. O perdão está disponível. Deus deu o Filho dele por todos nós. Mas em nenhum momento Deus fala que você não tem que se arrepender. Sabe por quê? Porque o céu não é para aquele que não é convertido. Céu é para aquele que é crente de verdade. Eu estou fazendo um curso que tem me abençoado de uma forma tremenda. E o pastor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, sabe uma coisa que eu não concordo? É que eu vejo igrejas se reunindo para fazer evento para crente. Ninguém mais caminha com o ID, pregar o evangelho, ministrar o evangelho, os cativos que estão perdidos no mundo. Mudou. O foco é crente. Sabe por quê? Isso é o seguinte, gasta muito dinheiro. É congresso, é conferência. Quando você vai ver nisso, às vezes tem 5 gatos pingados que não conhecem Jesus, mas o resto todo é crente. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei, porque o crente tem que ser convertido. As igrejas estão infladas. E ninguém está pronto para se arrepender. Eu não quero generalizar a igreja. Que todos somos assim.
Só que é algo que é tão notável ver uma geração padecendo, sofrendo, com vazio na alma, que não estão se dando conta que o tempo está chegando, que Jesus está voltando, que o céu que você tem que desejar, você já tem que viver aqui nessa terra. Porque quem tem Jesus vive o céu na terra. Quem tem Jesus não fica choramingando dia e noite, porque conhece o Deus que serve. A gente, quando entra num relacionamento de profundidade com Deus, algo diferente precisa acontecer dentro dos corações. Tem que ter mudança, transformação. Não adianta chegar e falar, Senhor, eu quero isso, aquilo. Você não está pronto para renunciar, abrir mão. Deus está querendo mais do povo dele. Sabe por que Deus respondeu a oração de Daniel, gente? Porque o joelho revela uma coisa chamada intimidade. Só tem intimidade aquele que vai para o joelho. Só tem intimidade aquele que busca ele em primeiro lugar. Quando você acorda e fala, Senhor, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor. Toma minha vida, toma meu dia. Vigiar e orar todo o tempo, ligado no alto. E a gente não tem visto mais isso. Existia uma cultura nas nações inimigas, que quando via que aquele povo que perdia, o rei daquele povo, o Deus daquele povo era um perdedor. Então as pessoas olhavam para Daniel, sabe como? Servo de um Deus morto. Por que um Deus morto? Porque deixou que a nação dele fosse invadida, porque levou cativo, porque saqueou o templo. Que Deus é esse que não protege? Só que a Bíblia fala que Deus usou Nabucodonosor como agente de julgamento para as nações incrédulas, inclusive a dele. Sabe, isso quer dizer o seguinte: quando você lê a história de Nabucodonosor, você vai ver que com toda a perversidade, com toda a vaidade, porque ele era vaidoso, tanto que se você for se aprofundar na história, você vai ver o que Deus fez com ele. Sabe o que aconteceu? Ele se converteu. A Bíblia fala que no final, ele reconheceu quem era o Deus de Daniel e glorificou. Sabe por quê? Porque Daniel foi agente de transformação na vida daquele rei. Sabe por quê? Porque o Daniel não se comportava como cativo. Daniel escolheu servir. Tem pessoas que são livres, mas se comportam como cativos. Tem pessoas que são livres, mas estão presas a Satanás, a pecado, a passado, a falta de perdão, a angústia, a julgamento, a disse-me-disse, a murmuração, a contenda. Está preso. Se comporta como escravo, mas esqueceu que Deus já deu a liberdade. Deu livre, você é livre em Jesus. Daniel, ele era cativo, entenda, igreja? Nós todos estamos vivendo num cenário, um povo cruel, sem afeição pelos nossos. Ninguém poupa os nossos. Ninguém poupa o meu filho ou o seu filho. Ninguém vai poupar a sua família. Ninguém vai sentir piedade. Porque o mundo não tem piedade, porque Satanás não tem piedade, porque Satanás não brinca. Satanás vem para matar, roubar e destruir. E não pense que Satanás chega bonito, porque ele chega como raposinha. Quando ele chegou, destruiu toda a plantação, aí você se dá conta, meu Deus, o que aconteceu? Só que quando Daniel, sendo cativo, se comportava como liberto, as igrejas estão cheias de pessoas libertas pelo sangue de Jesus e se comportam como cativas.
Porque não escolhem buscar Jesus, não escolhem ser transformados por Jesus, não escolhem se arrependerem verdadeiramente e viver uma nova vida. Não escolhem entender que Jesus é aquele que cuida do teu futuro, da tua vida, do teu dia, quando você dorme, quando você acorda, quando você bota os seus pés na rua, quando você abre o seu olho, é Deus que está cuidando da tua vida. Deus está chamando o povo para despertar. Crente tem que ser crente. Crente não fofoca. Crente não aponta. Crente não murmura. Crente conquista outros. Crente usa o ID. É a ordenança do Senhor. Fala da palavra do Senhor. Crente que é crente conquista. A Bíblia fala, se você ouvir a voz do Senhor, eu te exaltarei entre as nações. Sabe o que quer dizer? Que quando você é exaltado, você conquista povos. Então o Senhor está chamando o seguinte: igreja, desperte. Eu não quero igreja inflada. Eu olho para essa igreja, eu queria que essa igreja estivesse cheia. Mas eu não quero inflada. Porque inflada está assim, ó. Porque igreja inflada, quando vem a primeira luta, morre na tempestade. Eu quero igreja que tenha bagagem espiritual. Igreja que vá para o joelho. Igreja que se comporte como igreja. Igreja que está pronto para abraçar o teu irmão. Sabe o que tem acontecido? Ao invés de ser o ID, os de dentro expulsos os que estão aqui. Esqueceram que tem que buscar os que estão lá. E os que estão aqui estão indo embora. Cadê a igreja do Senhor, gente? O Senhor tem pressa, as pessoas estão sofrendo na rua. Sofrendo no mundo, padecendo, com vazio na alma, achando que conhecem Jesus e não conhecem, porque não têm vivido experiência com Deus. A cada dia, eu falo da minha vida, a cada dia o Senhor, hoje mesmo eu estava de manhã, o Senhor falou assim: não gostei do que você falou. Você foi errado no teu julgamento. Não tem ninguém perfeito nesse lugar. Mas o processo já começou em mim. O processo tem que começar. Se o processo não começa, você vai estar liberto, mas vai se comportar como cativo. Tem uma palavra, Mateus 7:22, que fala assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos os demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu fui buscar, eu tenho aprendido. E a palavra conhecer. Porque servir a Deus não traduz na tua vida santidade. Mas quando o Senhor fala, apartai-vos de mim que eu não te conheço, é o seguinte: não tenho intimidade contigo. Por que você vai entrar na minha casa? Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, Senhor, levei tantos para o teu nome. Senhor, faço isso. Eita, a glória é do Senhor. Não sou eu, a Daniela, que vem trazer nada, não. Porque se não for eu, vai ser outro. Porque a obra, quando Deus começa, Ele vai e Ele termina. Comigo ou semigo. Deus não precisa de Daniela, Deus precisa de um adorador, de um servo, de submisso, humilde, para que Ele possa usar.
Todos nós nessa igreja temos um valor inestimável para o nosso Senhor. Deus, quando olha para a igreja dele e vê a igreja padecendo, sofrendo, eu creio no meu coração que Deus se entristece. Porque a palavra de Deus está aqui, ó. Tudo está aqui. Todo o manual de vida está aqui. Mas é muito mais fácil a gente ser vencido pela guerra do que a gente lutar. É mais fácil você deixar do que você enfrentar, sabendo que Deus está com você na frente da batalha. Está cheio de gente desistindo, gente. Desistindo de servir. Desistindo de buscar. De orar. Reservar tempo. Está cheio de farisaísmo. Gente que usa a lei para se justificar. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Deus não quer saber nada disso. Deus não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. Deus quer saber como é que está o teu coração. Você pode fazer o que você quiser nessa igreja. Se o seu coração estiver corrompido, ele não vai receber e não vai te conhecer. Porque o crente deixou de ser crente. Crente magoa crente. Crente fere crente. Cadê o crente que acolhe? Cadê o crente amável? Cadê o crente que tem favo de mel nos lábios? Cadê o crente que abraça? Deus tem pressa. E é por isso que você vê o seguinte: as pessoas não falam mais de céu. Não tem céu. Para que falar de céu? Eu não conheço. Outro dia eu estava aqui na igreja, no ensaio, cheguei um pouquinho antes, e entrou um irmão de uma religião. Ele começou a falar assim, se justificando. Olha só, eu gosto de todas as religiões, todas as igrejas. Na minha igreja, todo mundo é bem-vindo. Eu pensei assim, na minha cabeça, por que esse homem está se justificando? Tem muita gente que acha que a gente é seita. A gente não é seita, não. E sabe o que a gente pensa? Quanto mais igrejas sendo levantadas, é melhor. É melhor um bêbado dentro da igreja do que no bar. Aí minha boca começou a encher, né? A carne. E ao mesmo tempo o Espírito Santo falou assim, não dê pérola aos porcos. Porque eu ia bater boca. Sabe o que quer dizer isso? Denominações se levantando em cada esquina. Essa ideia que ele falou. Mateus 12, 25 fala o seguinte. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Porque a igreja do Senhor está sendo dividida. Satanás está dividindo o povo do Senhor. Cada vez você vê uma igreja sendo levantada. Sem contar o seguinte. Não, olha só. O importante é que tudo aqui é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Tudo é Deus aqui. O Deus é o mesmo, isso que importa. Não tem isso que importa. Sabe quando alguém chega para você? O importante é que a gente tem o mesmo Deus. Não tem o mesmo Deus. Porque o único caminho, a verdade e a vida que leva a Deus é Jesus. E se você não reconhece meu Jesus, a gente não tem o mesmo Deus. Que nem culto ecumênico. Está lá pastor batendo palma, todo mundo batendo palma, junto com outras autoridades, cultuando uma divindade abstrata que eu não conheço, que ninguém conhece, mas está dando a mão. Não compartilhe. Deus não gosta de ser compartilhado. O Espírito Santo, a Bíblia fala em Tiago, o Espírito Santo tem ciúme de você. Adore somente a Deus, em primeiro lugar na tua vida.
E a igreja tem pedido o quê? Avivamento. Senhor, quero avivamento. Me dá mais avivamento. E as pessoas estão confundindo avivamento. Eu estava conversando com a minha irmã. E eu tenho aprendido o seguinte. Sabe quando começa o avivamento? Quando o seu coração começa a perceber que o que está acontecendo aqui é diferente. Nada mudou, mas a sua percepção espiritual não é mais como antes. O avivamento, quando chega, ele não chega em um. Ele começa dentro da igreja e alcança todo o povo dele. E sabe como é que começa a acontecer? Quando o povo começa a clamar. Quando o povo começa a buscar. Quando o povo está disposto a se arrepender. Porque avivamento, irmãos, não é bater pé, não é berro, não é se sacudir. Não é chegar e ficar falando em língua, blá, blá. Não. Isso pode acontecer até no avivamento. Mas isso não é condicionante para ter um avivamento. Porque para ter um avivamento é quando o Senhor decide mandar. Ah, vai lá naquele lugar lá porque o pastor é avivado. Não tem essa de pastor avivado. Porque o avivamento só vem dele quando ele quer. Um pastor fervoroso é diferente de um pastor avivado. Porque um pastor avivado, você vê uma congregação avivada. Porque chegou o avivamento naquele lugar. O homem não traz avivamento. Entenda, o homem não traz avivamento. Deus traz o avivamento quando ele entende, quando ele quer. Mas ele chega com avivamento quando ele vê um povo aqui clamando, pronto para receber. Porque se não tiver, vai clamar e não vai chegar avivamento. Deus quer um povo que esteja pronto. Porque o avivamento não vai chegar. Você pode trazer o pastor do lugar que você for. Pode ter o mover que for. Mas você sabe o que acontece com o avivamento, igreja? A igreja toda é alcançada. Mas são transformações permanentes. A transformação, quando chega o avivamento, ela é real. Não é mais como antes. Todos nós queremos mais e mais, amém? Todos nós queremos buscar mais a Deus. Todos nós queremos intimidade. Todos nós queremos viver um sobrenatural. Fugir daquilo que é normal. Que nem eu estava vendo um artigo. Um pastor, né? Porque existe muita controvérsia em falar em línguas, né? E esse pastor falava assim, defendendo falar em línguas, ele falava assim: tudo que vem do Senhor é sobrenatural. Deus não coloca você no curso para aprender a curar. Deus não bota você no curso para aprender a libertar o cativo. Deus não coloca você no curso para aprender a abrir o mar vermelho. Por que a língua de Deus vai ser ensinada? Tudo que vem de Deus, não vem do homem. E homem nenhum pode ensinar. Só vem do Senhor. E a gente precisa realmente se posicionar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos um lugar. Esse é o próprio Jesus quem prepara a morada eterna para cada um de nós, para que alcancemos a salvação. Mas para tal é preciso que o acolhamos como caminho, a verdade e a vida, porque sem ele ninguém vai ao Pai. O céu é para crente. Outro dia, uma irmãzinha chegou para mim, muito amada, uma jovem. Falou assim: posso te falar uma coisa? A nossa igreja não tem nada que atrai. Aquilo foi assim como uma flecha na minha alma. Porque eu olhei e falei assim: você não sabe o trabalho que está dando.
E aí eu pensei o seguinte: tá faltando ser crente. Eu falei assim: você está atrás de multidão ou você está atrás de Jesus? Você está atrás de encontro de amigos ou você está atrás para ter uma experiência com Deus? Você que está atrás de lazer ou você está atrás de um relacionamento verdadeiro com teu Deus? E o Senhor falou assim: ela não entende. Ela não entende. Muitos chegam aqui às vezes desistem porque não tem isso, porque não tem aquilo. Não entende. Não entende por que o Senhor está chamando você para estar aqui. E sabe o que acontece? Não só ela, como muitos. Só que eu não esperava que ela viesse falar isso para mim, não dela. Mas muitos já fizeram isso para mim, essa pergunta. Saíram. E estão no mundo. Aí eu te pergunto, está atrás de quê? Daniel sofreu alguns impedimentos. Poderiam ter parado ele. Mas ele lutou até o fim, porque o fato de Daniel servir a Deus não impediu que ele fosse colocado nas aflições. Mas a confiança em Deus era tanta que ele só foi falar com ele o seguinte: me dá um tempo porque o meu Deus vai trazer a resposta. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E depois ele foi para o joelho. E hoje eu pergunto a você: quem é você? Quem é você na igreja do Senhor? Essa pergunta é para mim também. Quem é você na igreja do Senhor? Quem é você para o teu Deus? Será que você está disposto a abrir mão? Será que você está disposto a abrir mão do seu egocentrismo, do seu achismo, que eu quero isso, que eu sei isso, que eu posso isso? Quem é você? Quanto mais você se entregar ao Senhor. Escuta, igreja. Eu me batizei em 92. E eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. O que eu tenho vivido hoje, nada se compara a todos esses anos. E todos esses anos eu achava que eu sabia muito. E a cada dia eu percebo que eu não sei nada. Cada vez que você se entrega ao Senhor, escuta algo que eu vou te falar. Cada passo errado que você dá, o Senhor fala com você. Antigamente, lógico que todo casal tem suas brigas, óbvio. Eu levava, quando eu brigava com meu marido, se eu pudesse, eu levava uma semana, os dois de bico em casa. Ele aprova. No mesmo dia, a gente já começa a se falar e fica tudo bem. Teve uma vez que eu fiz uma oração na minha casa, eu apontei para a porta. Foi quando eu vi o poder de Deus na minha vida. Eu estava conversando com uma pastora, ela falou assim para mim: Daniela, vai na porta da sua casa e expulsa esse espírito de discórdia na tua casa, de divisão do teu lar. Eu abri a porta. Porque eu olhava, de manhã, meu marido saiu de casa, eu não conseguia nem olhar para ele. Quando eu abri a porta, eu comecei a repreender: sai do meu lar. Essa casa é de Jesus. Deus mora na minha casa. O Espírito Santo habita neste lugar. Senhor, vai fazendo a obra. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, alcança o coração do meu marido. Irmãos, acabou a oração.
Quando esse homem entrou pela porta, eu abri a porta, eu olhei para ele, dei um sorriso, eu falei, meu Deus, como eu amo. Porque quando Jesus chega, ele muda tudo. Eu quero que você entenda que nós, essa igreja de Nova Vida de Botafogo, precisa de crente de verdade. Pessoas que estão dispostas a colocar a mão no arado, sem julgamento, sem achar culpado. Porque tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece nesta igreja, tudo que acontece ao nosso redor é permissão de Deus. Ele tem o controle. E se ele tem o controle, está acontecendo, é porque alguma coisa o Senhor quer te falar. Não importa a Babilônia que nós estamos vivendo. Não importa a Babilônia que nós estamos vivendo. Só entenda o seguinte: tem um Deus que zela por você, pela tua família, pelo seu trabalho. Tem um Deus que zela onde você coloca os seus pés. Tem um Deus que quer mais de você. Que quer que você tenha intimidade. Quer que você consiga discernir a voz dele. E sabe o que acontece, igreja? Quando a nossa igreja alcançar isso, aí Deus manda avivamento. Quando Jeremias estava eufórico, chateado, colocando defeito em tudo, quando ele foi para o joelho, ele entendeu o seguinte: aviva a tua obra. Não é o homem que é culpado, igreja. Somos nós que temos que ter posicionamento. Começa a falar para o Senhor: Senhor, aviva a obra em mim. Deus te chama, Deus me chama. Você não é igual ao mundo. Você pode pertencer à Babilônia. Todos nós pertencemos, entre aspas, porque estamos inseridos num contexto que não é nosso. Mas nós somos livres em Cristo Jesus. O pecado não tem domínio sobre nós. Não tem uma noite que o Senhor não possa enxugar tuas lágrimas e te dar alegria pela manhã. O Senhor tem promessas de vida para todos nós. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Somos nós. Nós somos Daniel nessa terra. E se você não é Daniel, Deus vai te levantar como Daniel. E quando você for ousado, pode ir para o joelho que Deus vai te responder. E vai responder sim. Deus responde sim. Deus é real, sim. Deus é verdadeiro, sim. E se você vive uma vida, um relacionamento com Deus, você vai viver de verdade, gente. Tem gente que nem quer ler Bíblia, nem gasta tempo lendo a Bíblia. Como é que você quer ter relacionamento com alguém que se revela nisso aqui? Deus se revela para nós na palavra de Deus. Como é que você diz que quer ter relacionamento se não tem tempo para ler a palavra? Deus quer você. Amém? Feche seus olhos. Quero que você comece a falar com o seu Deus. Peça ao Senhor que você quer uma novidade de vida. Se seus olhos não estavam enxergando aquilo que Ele tem para você, que nessa noite você possa entender que as mãos dele nunca tiveram encolhidas, nem seus ouvidos tampados, que não possam ouvir teu clamor.
Deus está aqui nesse lugar, operando nos nossos corações, trazendo vida àquele que está morto. Começa a falar com o teu Deus. Você e Deus. Vai agindo isso aí no nosso coração. Vai agindo no nosso coração, Jesus. Amém, Jesus. É você o Senhor, igreja. Vai agir no nosso coração, Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Deus, nessa noite, pela oportunidade de estarmos na sua casa e ouvindo a tua palavra, que tem poder para transformar nossas vidas e nos fazer homens e mulheres não somente diferentes, como melhores. E nós entendemos, Pai, que o seu caminho é perfeito. E continuamos crendo que o Senhor é Deus que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor vê o que nós fazemos. O Senhor conhece os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos sentimentos. E muitas vezes, apesar de sabermos aquilo que é correto ser feito, a carne luta contra o Espírito para destruir, aniquilar tudo que o Senhor busca construir e edificar, Pai, em nossas vidas. Mas nós continuamos crendo no Senhor como o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas. Continuamos crendo nas tuas promessas, que a tua palavra é a palavra final sobre nossas vidas. E nessa noite, Pai, nós entendemos a importância dessa palavra para aquilo que o Senhor tem nos chamado há mais de um ano nesta igreja. Nós não desistimos. Não é somente porque somos brasileiros, mas nós não desistimos porque cremos naquilo que o Senhor fala conosco. E quando o Senhor fala, o Senhor move céu, mar, terra e o que for necessário para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Muitas vezes, Pai, não vemos os sinais, prodígios e maravilhas, mas a culpa não é sua, o defeito não é do Senhor. E o Senhor espera uma igreja que se posicione, uma igreja que esteja atenta e sensível e inclinada para viver a tua soberana, boa, agradável e perfeita vontade, Pai. E eu entendo pela tua palavra que não é por força nem por violência, tudo é pelo teu Espírito. Por isso, Pai, essa igreja continuamente, semanalmente peleja em oração. Porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. E ao mesmo tempo, Pai, enquanto não vemos esses sinais, prodígios e maravilhas de maneira ampla e completa, o Senhor já está trabalhando no nosso meio. E por isso somos gratos, Pai. Mas nós estamos aqui, Deus, para dizer em alto e bom som que queremos mais. Não da boca para fora, mas com sincero e verdadeiro e genuíno coração para dizer que verdadeiramente queremos mais. Não queremos brincar de ser cristão. Não queremos, Deus, viver debaixo da tua reprovação e sem desfrutar do melhor desta terra, porque o Senhor te revela na tua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isso é palavra, isso é promessa. E nós queremos, Pai, viver na dimensão, amplitude e profundidade dessa palavra em nossas vidas. Mas nós sabemos, ó Pai, que entre a teoria e a prática há uma distância. Entre o ouvir e praticar há uma distância. Por isso nos ajuda, Pai, a anular, Senhor, sentimentos e a voz, ó Pai, a voz interior, que militam contra o Espírito e tudo aquilo que vem para edificar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai, de nós e das nossas orações e súplicas, para que possamos, Deus, ver transformação de mente,
de pensamentos, sentimentos e que vão gerar ações e posicionamentos, ó Pai, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, queremos, ó Pai, contemplar uma nova igreja, desfrutar, Deus, de um novo tempo e construir uma nova história, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é o dono da história, o Senhor é o início e continua sendo o fim de todas as coisas. Oh, Pai, nos ajuda a dar fim àquilo que não edifica, que não convém, que não constrói, que não alegra, Deus, o teu coração. E dá início, Deus, a um novo homem, uma nova mulher. Transforma, Senhor, corações nessa noite, Pai. Como eu disse, eu não tenho poder para entrar no coração da tua igreja, Pai. Eu luto, Deus, contra a minha carne para não me abater. Como Jeremias, por décadas, também lutou no seu coração para não se abater diante de usar a tua palavra e não ver conversão, não ver transformação, não ver mudança comportamental. E assim eu tenho lutado também, Deus. Deste altar, pregando a tua palavra com ousadia e muitas vezes, Pai, vendo indiferença. Mas eu continuo crendo no poder da tua palavra. Eu continuo crendo que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir os nossos clamores, as nossas orações. E por que não, Deus, nessa noite? Por que não nesta noite? Se o Senhor tem o poder para transformar mentes e corações que se achegam a Ti, Deus, da Tua casa, casa de oração. Manifesta, Deus, a Tua presença e poder, Senhor. Que a Tua igreja esteja sensível para ouvir a Tua voz. Que a Tua igreja, Pai, amplia a visão espiritual daquilo que o Senhor nos chama a viver, por sacrifício vivo, santo e agradável, que entenda a dimensão e a profundidade desse chamado em nossas vidas, Pai. Isso não é um chamado apenas para os pastores e obreiros da igreja. Isso é uma palavra revelada para a Tua igreja. Oh, Pai, nos ajuda a viver na dimensão da Tua vontade. E nessa noite, Pai, quebra cadeias, grilhões, quebra, Deus, barreiras, impedimentos, sentimentos, ó Pai. Tudo aquilo, Deus, ó Pai, que limita o crescimento da Tua igreja, Pai. O Senhor nos dá liberdade para orar e pedir tudo aquilo que desejamos em nossos corações e que tem coerência com a Tua palavra. E é por isso, Deus, que nessa noite levantamos esse clamor, para que o Senhor e somente o Senhor, Pai, possa penetrar no profundo, no íntimo, e avivar, Deus, a Tua obra, e mudar, Senhor, ó Pai, o comportamento, pensamentos, mas muito mais do que, Deus, uma emoção de um dia ou de uma noite, como foi dito aqui, algo que possa ser perseverado, algo que possa ser frutificado com intensidade, Pai, numa estrada, numa carreira, Deus, espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Alcança, Deus, nossas vidas nessa noite. E nos faz sair, Deus, de maneira diferente da qual nós entramos. Nós não estamos aqui, Deus, cumprindo uma agenda de homens. Estamos aqui, Deus, na Tua presença, nos achegando na Tua presença e esperando que o Senhor, Pai, se achegue a nós, para, Deus, manifestar a Tua presença e o Teu poder. Ó Pai, nos livrando de desertos, de sequidão de vida, e nos fazendo, Deus, florescer, e nos fazer crescer. Assim, Deus, nós oramos, nessa noite. Ouve, Deus, o nosso clamor, e nos ajuda, Deus, a viver a unidade dentro dessa igreja. Que a igreja entenda, Pai, a responsabilidade que cada um é chamado a viver e a fazer dentro dessa igreja. O trabalho é voluntário, o servir é voluntário, mas não pode ser de qualquer maneira. Maldito, diz a Tua palavra, é aquele que faz a Tua obra relaxadamente. E que essas e muitas outras palavras, ó Pai, estejam latentes em nossos corações, para valorizarmos o preço e alto preço pago na cruz do Calvário pelo Teu Filho em nosso favor, Pai. Nós oramos nessa noite, Pai. E nós Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de sermos Teus filhos e estarmos sendo alcançados por Tua graça e misericórdia, Pai, diariamente em nossas vidas. Mas nos leva, Deus, a algo mais profundo
Há algo muito mais profundo do que já experimentamos, Deus, em nossas vidas. Oh, Deus. Tu tens liberdade, Deus, para trabalhar e fazer a tua obra, a boa obra iniciada em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos, entendendo que tudo sempre vai cooperar para o nosso bem. Assim nós oramos e nós agradecemos. Tu Em nome de és Jesus. real. Bem entregar. Glória